paz do Senhor, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje é a lição de número 9, tá? Falaremos sobre Abacuque, o justo pela sua fé viverá, certo? Lição da editora Betel, uma lição maravilhosa. Estamos falando sobre os profetas menores, certo? Você que pode, procure uma Assembleia de Deus, Ministério Madureira, mais próximo da sua casa, se você quiser acompanhar essas lições dos profetas menores, tá bom? E tem mais lições maravilhosas vindo por aí. Vai ser um prazer ter você conosco na Escola Bíblica Dominical. Olha só, estamos aqui para mais uma lição. Desde já queria agradecer a você, professor, você aluno, você que está nos visitando no canal. Curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que se torne uma mensagem relevante, né? E também se inscreva em nosso canal, tá? Nos ajude a crescer e propagar o Evangelho, a Palavra de Deus, de maneira saudável, de maneira edificável, tá ok? Então olha só, hoje nós falaremos sobre o profeta Abacuque, tá? Então a lição de número 9, o texto áureo diz o seguinte: eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2:4. Olha só, verdade aplicada. O discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Então, olha só, nós temos 3 objetivos nessa lição. Nós precisamos analisar o cenário em que Abacuque está inserido, certo? O contexto de Abacuque. Nós vamos falar sobre e ter a consciência sobre o silêncio de Deus, que o silêncio de Deus é pedagógico, certo? Educativo para nós. E também nós vamos ter aplicações pertinentes de Abacuque, do contexto de Abacuque, das vivências que Abacuque teve, né, nesse período, e como elas refletem, como elas são utilizáveis, aplicadas no nosso contexto, no nosso dia a dia, tá ok? Olha só, o texto referência é Abacuque capítulo 1, ele utiliza o versículo 1 e 5, vou estar lendo, certo? Vai dizer assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Olha só, vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada, certo? Então olha só, nós temos aqui, né, na lição esse texto inicial para a gente entender o contexto, né, sobre como Abacuque ele tá lidando, ele está conversando com o Senhor. Nós vamos entender um pouco melhor sobre esse diálogo. Abacuque que tem 3 capítulos, certo? Eu indico você a ler os 3 capítulos do livro de Abacuque, tá ok? E a introdução diz o seguinte: o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor também nos tempos de dificuldade. Olha só, nós temos 3 tópicos. Tópico 1, ele fala sobre conhecendo o cenário do profeta Abacuque. Então aqui ele vai trabalhar o cenário. Olha só, o profeta Abacuque viveu no reino de Judá, certo? Então a mensagem é pro contexto de Judá, ok? A mensagem é para a tribo de Judá. E Abacuque, ele, como aqui mesmo nessa introdução, ele vai trazer uma mensagem. Ele está vivendo aí, né, uma série de incertezas, talvez, né, por parte dele não ver certos resultados, mas na verdade ele está lidando com uma desordem interna de Judá, certo? Além de, nesse período, a Babilônia está crescendo, né, em poderio, um império que está se tornando poderoso, e está oprimindo Judá. Está havendo guerras também nas circunvizinhanças ali, Assíria, Egito, Babilônia. Abacuque ele está lidando também com as evidências de um declínio,
né, espiritual interno ali, né, um problema interno de Judá, né, aqueles problemas que nós sempre analisamos com os profetas, né, todas as vezes que nós vamos falar dos profetas, nós vamos ver uma mensagem de Deus para a nação, né, seja de Israel, seja de Judá, para trazer um conserto, certo? O contexto aqui é esse. O 1.1 ele vai dar uma continuidade nessa introdução falando que sabe-se pouco acerca do profeta Abacuque, porém ele é contemporâneo de Jeremias, certo? Ele é contemporâneo de Jeremias, ou seja, ele também profetizou no mesmo período ali que Jeremias também estava também no seu ministério profético, certo? Porém Abacuque, como nós já relatamos os profetas menores, ele teve um curto tempo, né, um período menor do profético do que Jeremias, certo? E também ele provavelmente, como segundo os historiadores, ele também esteve ali até o período do exílio de Daniel, né, à Babilônia, assim como seus amigos, porque como nós sabemos, a história da leva da Babilônia, né, que ela vem trazer pra gente aqui o contexto, é sobre que a primeira leva eles levam os nobres, né, os sábios, inteligentes. Na segunda leva eles levam mais um grupo de pessoas e nessa segunda leva Ezequiel está inserido, então Ezequiel vai se tornar um profeta dentro do cativeiro, né, da Babilônia. E na terceira leva Babilônia volta e ela torna a Jerusalém em ruínas, os seus templos, seu muro, enfim. Então, e Jeremias ele ainda permanece ali profetizando no meio das ruínas de Israel, de Judá, né, de Jerusalém. Então, olha só, esse é o contexto, mas Abacuque ele está ali contemporâneo de Jeremias, até mesmo ali contemporâneo ali período de Daniel, né, na leva da primeira leva da Babilônia ao cativeiro babilônico, tá ok? Esse é o contexto. Uma coisa que a revista ela não traz, mas eu quero trazer aqui de extra, certo? É o nome de Abacuque. O Abacuque ele tem um significado daquele que abraça, certo? Abacuque de fato a gente vai analisar os textos, vamos ver os textos principalmente do seu livro e também aqui na revista, ele vai abraçar de fato Judá. Ele tá sentindo, né, as dores dos seus compatriotas, ainda que eles estejam em pecados, estejam em declínio, afastados, mas ele tem de fato essa compaixão, ele tenta abraçar. Então você vai ver, principalmente no livro de Abacuque, que quando Abacuque ele abre o diálogo, o Abacuque ele conversa diretamente com Deus, ele vai até Deus. Ele recebe essa mensagem, nós entrando aqui no 1.2. Por que ele recebe essa mensagem? Porque Judá está de fato afastada. Ele transmite essa mensagem, certo? Ele está transmitindo essa mensagem a Judá. Judá recebe essa mensagem, porém Judá, eles não querem saber. Nós entendemos isso, qual é a base para isso? Jeremias, porque eles são contemporâneos, eles são do mesmo tempo. Ou seja, Jeremias, a gente analisa como Jeremias profetizou e Judá, Israel, não quis saber, eles não ouviam, eles não queriam saber, para eles isso não aconteceria, certo? Ainda que eles estivessem, né, sob uma ameaça, sobre o medo possível da Babilônia, de fato, com seu crescimento, assolar os judeus, mas na verdade eles não queriam ouvir as mensagens proféticas dos profetas, daquilo que Deus tinha falado e estava falando com a nação naquele tempo, naquele contexto, certo? Então Abacuque transmitiu a mensagem. Então olha só, nós vemos uma diferença aqui no 1.2, que o comentarista ele vai dizer que Abacuque ele difere um pouco dos outros profetas. Por quê? Porque na verdade ele se dirige a Deus. Ele havia se dirigido à nação, ele havia falado à nação, ele havia comunicado o recado de Deus à nação. E qual era o recado de Deus? O próprio final aqui do 1.2 fala que foi uma mensagem de conserto, para relembrá-los da aliança. Ou seja, eu tenho uma aliança com vocês, certo? Eu preciso que vocês voltem, que vocês se arrependam, para que essa aliança ela seja estabelecida novamente. Porque se ela não for estabelecida novamente, vocês vão pagar um preço muito alto, vocês vão ser, né, cativos de um povo, né, totalmente cruel, como os babilônicos também eram, totalmente fortes, certo? Então olha só, se vocês não ouvirem essa mensagem, um perigo iminente, ele virá sobre vocês, certo? Então essa era a mensagem, então Abacuque ele transmitiu. Porém, Abacuque ele transmitiu, no capítulo 1 a gente analisa as queixas de Abacuque. Você pode perceber quando você lê o capítulo 1, Abacuque começa a queixar-se, o porquê, até quando. Então ele começa a trazer inúmeras queixas,
certo? Inúmeras reclamações, digamos assim. Não que Abacuque chegou de uma forma arrogante, ignorante, sem temor, sem respeito diante do Senhor. Não. Abacuque ele chegou de forma respeitosa, sincera, com o coração aberto. Abacuque ele conhecia o Senhor. Ele sabia das suas características, ele sabia dos seus atributos, ele conhecia Deus. Então ele chegou diante do Senhor perguntando, mas por quê? Porque Abacuque ele queria uma resposta rápida para a sua mensagem. Abacuque ele queria uma resposta que, na verdade, a sua pregação foi feita, mas ele queria algo de fato repentino, rápido. Então isso não aconteceu, porque após a sua mensagem, Deus se cala. Deus não fala mais nada, ele não vê acontecer, certo? E quando isso acontece, ele vai até o Senhor. Então, ou seja, a mensagem já foi direcionada, agora eu vou até o Senhor, porque não está acontecendo. Por que eu não vejo? Por que essas coisas continuam? Por que eu preguei, eles entram no ouvido e saem no outro? Por que o Senhor não faz alguma coisa, tanto com Judá, de uma forma interna, né? Trabalhar suas morais? Por que o Senhor não toca nesse povo? Por que o Senhor não chacoalha esse povo para eles verem? E também por que o Senhor não faz nada com as nações circunvizinhas, né? Com os inimigos? Então Abacuque começa uma série de questionamentos, porque na verdade ele queria uma resposta repentina. E nós vamos aprender muito com Abacuque, porque quem de nós, às vezes pregar e às vezes você falar, eu prego tantas vezes, eu ensino tantas vezes e parece que nada acontece, sabe? Quando a gente quer uma resposta repentina, uma resposta rápida das nossas ações, da nossa obediência correspondida ao Senhor, quando a gente quer que algo aconteça, as nossas orações por alguém, por um filho, um pai, uma mãe, um irmão, uma cura, uma libertação, uma salvação, e quando a gente fica, Senhor, mas por que não acontece? Por que acontece com o outro e comigo não? Sabe quando a gente quer uma resposta repentina e às vezes o Senhor ele se cala e a gente começa a não entender esse processo? Abacuque ele estava da mesma maneira. Abacuque não é que ele não estava cumprindo, não é que Deus estava castigando Abacuque, certo? Nós vamos entender isso um pouco mais à frente, porque na verdade tem muita gente que correlaciona silêncio com castigo, silêncio com distância, certo? Deus, mesmo em silêncio, ele opera em soberania. Nada sai, não é porque Deus está em silêncio que ele está pensando o que fazer, não. Nada sai do controle de Deus. E Abacuque ele estava sendo modelado na soberania de Deus, certo? Nós vamos analisar isso, estamos dentro ainda do cenário, para a gente analisar esse cenário, esse contexto. Olha só, 1.3, o ousado questionamento do profeta, justamente onde nós entramos aqui, ó. O profeta Abacuque não conseguia entender a demora de Deus, a demora entre aspas, né, de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo e também a infidelidade do povo para com Deus. Ele não entendia por que estava demorando, ou seja, a mensagem foi pregada. O Senhor me entregou a mensagem, o Senhor falou para poder pregar arrependimento, eu preguei arrependimento. O Senhor falou para que eles se arrependessem, né? Diferentemente, a gente analisa que diferentemente do que aconteceu com Jonas, né? Que Jonas simplesmente anunciou e o povo simplesmente veio, foi algo surreal, né? De fato, algo dos céus, né? Então ele viu o resultado rapidamente e se entristeceu com o resultado, diferente de Abacuque, que não viu o resultado. Ele se entristeceu por não ver o resultado, certo? Então, olha só, Jonas se entristece porque viu o resultado. Agora Abacuque está entristecido, está angustiado, porque o resultado ele não conseguiu perceber esse resultado, ele não conseguiu visualizar de uma maneira concreta, visível, palpável, o resultado, tanto na nação de Israel, tanto em Judá, quanto nas nações dos seus inimigos circunvizinhos. Ele não conseguiu contemplar e por isso ele começou, né, a questionar o Senhor, certo? Então olha só, olha os tipos de violência que Judá estava cometendo. Ele começa a relacionar algumas palavras exatas que Abacuque falou sobre Judá, né? Tem isso ainda no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Ele fala assim, ó, violência, iniquidade, opressão, isso tudo interno, tá? Isso tudo em meio à sociedade. Imagina a corrupção. É quando nós lembrarmos lá no tempo de Amós, né? Quando tinha as injustiças, né, sociais. Então olha só, a opressão, a destruição, certo? A contenda, o litígio, a lei se afrouxa, ou seja, corrupção, a justiça nunca se manifesta,
O ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Então Abacuque ele começa a mostrar o contexto, o cenário. O que acontece aqui com Abacuque? No capítulo 1 a gente percebe as queixas de Abacuque. No capítulo 1 de Abacuque que tem 3 capítulos, né? No capítulo 1, e dentro desses 3 capítulos ele vai trazer um ciclo em cada capítulo. Se você for analisar de forma expositiva, você vai entender que existe um ciclo nesses capítulos. O primeiro ciclo é o capítulo 1, que é quando ele é o pós-mensagem. O capítulo 1 é o pós-mensagem, ele anunciou a mensagem. Ele anunciou a mensagem e após anunciar a mensagem ele está se queixando ao Senhor. Olha, esse povo é violento, esse povo é opressor, esse povo é injusto, corrupto, idólatra, imoral. Esse povo, eles estão nesse nível. Eu preguei, eu falei, eles não ouviram. Até quando o Senhor não vai fazer nada, certo? Então olha só, Abacuque ele pregou. Abacuque ele estava no meio do povo, ele foi até o povo. E existe uma coisa muito interessante que a gente precisa analisar dentro desse contexto ainda no tópico 1, que Abacuque estava no meio do povo. Capítulo 1 mostra Abacuque ele no meio do povo. Como assim antes no meio do povo? Ele foi até o povo, ele teve contato com o povo, ele foi anunciar. Porém o povo não dava, né, a mínima para a mensagem. Assim como a gente consegue perceber isso com o profeta Jeremias. A gente consegue fazer esse paralelo, certo? Até mesmo de sentimentos, até mesmo de frustrações. Você vê Jeremias também se frustrar. Não é à toa que Jeremias escreve Lamentações, entendeu? Então quando a gente começa a analisar o sofrimento que esses profetas tinham, e eles eram muito patriotas, eles amavam a sua nação, mas eles tinham que ser fiel à mensagem, eles tinham que entregar a mensagem, eles tinham que ser pessoas fiéis àquilo que o Senhor havia mandado entregar. Então eles entregavam. Jeremias reclamava, que eu falo, o povo não me ouve, né? Abacuque foi da mesma forma, não foi diferente, eles eram contemporâneos, era o mesmo povo. Então o que acontece? Acontece aqui que Abacuque começa uma série de questionamentos e ele está no meio do povo falando. E ele percebe que o povo não está dando crédito à mensagem. E Abacuque começa a se constranger com isso. Abacuque começa a se angustiar com isso. Ele começa a olhar para tudo isso e em vez dele influenciar o cenário influencia ele. E ele começa a questionar. Opa, mas a mensagem que eu preguei, por que não aconteceu? Por que eles não converteram? Por que eles não ouviram? Por que eles não mudaram de vida? Por que eles não se arrependeram? Por que eles não estão ouvindo? Por que eles continuam do mesmo jeito? Então ele vai apelar ao Senhor. Senhor, mas olha só os inimigos, olha o povo. Então ele vai começar a fazer uma série de reclamações, certo? Ao Senhor, mas ele se dirigindo ao Senhor com uma sinceridade de coração. Abacuque ele estava sendo sincero, porque Abacuque ele era sincero. Ele queria com tanta sinceridade, com tanta vontade que o povo se convertesse, porque ele não queria ver o povo dele, né, sendo cativo mais uma vez. Ele não queria ver o povo sofrer mais uma vez. Então ele se compadece, então ele vai até o Senhor. Aqui nós aprendemos uma coisa com Abacuque, 2 coisas. Uma, que eu falei sobre a questão de, na verdade, a gente analisar, da gente conseguir analisar como Abacuque conseguiu se abater com a situação do povo. Às vezes existem pessoas que pregam, elas ensinam, elas oram e elas conseguem se abater com as circunstâncias que elas estão. Elas conseguem se abater com o cenário que elas estão. Elas olham e falam assim, parece que não mudou nada, parece que nada aconteceu, parece que está do mesmo jeito, parece que não vai mudar. E elas começam a se angustiar. Elas começam a trazer essa dor para si. E quando elas começam a trazer essa dor para si, elas começam a se abater. Aí o questionamento dela, agora o ímpeto dela na mensagem, a eloquência dela em pregar, agora ela muda e ela começa a voltar para Deus. Deus, por quê? Senhor, por quê? Por que isso acontece? Por que o Senhor demora? Aí começa Abacuque, né? Que na verdade todos nós temos um pouco de Abacuque capítulo 1, né? Todos nós temos um pouco de Abacuque capítulo 1 quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, certo? Mas vamos continuar. Qual a segunda coisa, Anderson? A segunda coisa é que Abacuque, ele é um intercessor. Essa é a diferença entre outros profetas, porque Abacuque começa a interceder. Abacuque, ele pregou a mensagem,
mas ele volta-se para Deus. O que é intercessão? A oração é uma conversa, a súplica é um pedido de urgência, a petição é um pedido pessoal, né, um pedido particular, mas a intercessão não é uma oração para você, não é algo para você. É você se colocar na frente de Deus para pedir algo para alguém ou para um povo. Então Abacuque se coloca diante do Senhor. Ele se atravessa entre Deus e o povo e ele fala: Senhor, até quando isso vai acontecer? Então Abacuque começa a ter um diálogo com Deus. Porém, o silêncio de Deus a Abacuque é o que começa a remoê-lo, começa a desgastá-lo, certo? Então ele começa a perguntar o porquê que o Senhor está em silêncio, por que ele não responde, certo? Então essa é uma das coisas mais interessantes aqui para a gente analisar nesse ponto 1, nesse cenário. Isso é um cenário a qual está inserido, tá? Esse é um cenário. Israel, Judá, certo? Judá, tribo do sul, Judá, porque é Judá e Benjamim, mas eles consideram Judá, né? Somente Judá, eles unificaram ali, deixaram Judá. Os judeus, né? A tribo do sul. Então eles, a qual Abacuque estava anunciando a mensagem, Abacuque contemporâneo de Jeremias, o povo de Judá, mais uma vez, afundado em pecados, idolatrias, iniquidades, muitas coisas, assim também sendo com um perigo iminente de serem cativos da Babilônia, a qual também serão mais à frente, dentro de um contexto. Eles não ouvem a mensagem do profeta, então o profeta volta-se a Deus. E você vai perceber que o livro de Abacuque é uma conversa do 1 ao 3 com Deus. Você vai perceber isso, que é ele em contato com Deus o tempo todo. Olha só, vamos lá. Tópico 2. O tópico 2 é o silêncio de Deus. Perceba que no capítulo 1 Abacuque falou. Abacuque ele se esboçou, ele falou à vontade, entendeu? Mas eu tenho uma frase legal pra gente aqui, pra gente anotar aí. Deus é educado. Deus fala quando a gente cala. Ou pelo menos nós entendemos a vontade de Deus quando calamos. Enquanto isso, Abacuque está falando, ele não está entendendo, certo? Só que vai chegar no capítulo 2 de Abacuque, que nós vamos pegar os pontos aqui, que na verdade o 2.3 vai falar sobre isso, e eu quero pegar pelos pontos aqui. Olha só, o início aqui da introdução do tópico 2. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz? Esse silêncio, ele na maioria das vezes, para muitas pessoas, elas acham que elas estão sem comunhão, o Senhor abandonou elas. Não. O silêncio, ele é educativo, por quê? Porque o silêncio, ele está tratando tanto o profeta, tanto a nação, quanto qualquer pessoa, até mesmo nós, para mostrar que Deus é soberano. Ele está em silêncio, mas ele continua no controle. Ele está em silêncio, mas ele continua acordado. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele está em silêncio, mas ele continua com o seu poder. Ele está em silêncio, mas ele continua no trono. Então, ou seja, o silêncio de Deus não quer dizer a ausência do Senhor. Quer dizer que o Senhor está trabalhando de uma outra maneira. E Abacuque, olha só, ou seja, profeta, ele é acostumado a ouvir Deus falar com ele para ele transmitir. Abacuque falou, depois Abacuque não ouviu mais. Ele não ouviu Deus, ele não viu o que estava acontecendo mais, não viu um resultado rápido, então ele começou a questionar. Certo? Então vamos lá, vamos analisar isso aqui. 2.1 é justamente o até quando, é o tópico, até quando. Olha só, a pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas e em diferentes ocasiões. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou aguentar? Até quando eu vou orar? Até quando eu vou fazer dessa maneira? Até quando eu preciso ficar nessa situação? Até quando eu preciso insistir? Até quando eu preciso perseverar? As perguntas são as mesmas até hoje, nos contextos de hoje. Todos nós temos um pouco de Abacuque, certo? Então olha só, é o desabafo daquele que busca uma resposta que o ajude a continuar firme, independente da circunstância. Abacuque está querendo continuar firme. Abacuque está querendo continuar, de fato, com o seu ministério. Ele está querendo continuar, de fato, com sua vida com Deus. Ele está querendo continuar, de fato, com um momento difícil que está se vivendo. Porém, ele não está tendo resposta. Aí entra o 2.2. Por que Deus não intervém? Olha só,
Mais uma vez, ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco, o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Ou seja, Abacuque nos mostra que ser profeta, ser usado por Deus, ter dons espirituais, ser cheio do Espírito, não nos isenta de ser humanos. Abacuque, ele é uma pessoa próxima de Deus, em comunhão com Deus, mas ele é um ser humano. E Deus está mostrando para ele: Abacuque, eu tenho comunhão com você, eu falo com você, eu escolhi você, mas você ainda é ser humano. Não quer dizer que eu lhe use, não quer dizer que eu lhe encha do meu espírito, não quer dizer que eu sopre as minhas palavras em você, que você não tem nada a aprender. Você tem alguma coisa a aprender. O meu silêncio é pedagógico, o meu silêncio é educativo, e o meu silêncio está trabalhando em você, trabalhando a sua confiança na minha soberania. Abacuque precisava entender. Por isso que Abacuque ele vai escrever que viverá pela fé. No capítulo 2, ele começa a falar, vai viver pela fé. O justo vive pela fé. Quem é justo não é um perfeito. É alguém que anda nos parâmetros da palavra. Já explicamos isso em alguns vídeos anteriores. Justo é aquele que anda na retidão da palavra, nos princípios da palavra. Ah, mas o Anderson, Deus está calado. Continua no princípio da palavra. Porque quem anda no princípio da palavra vive pela fé. Quem vive pela fé anda pela palavra. Ou seja, Deus está calado no profético, mas a palavra dele permanece. A palavra dele está escrita. A vontade dele nós sabemos qual é. Nós sabemos quais são os princípios de Deus. Continue nos princípios. Porque os princípios quando nós cumprimos princípios, nós recebemos as bênçãos dos princípios. Eu sempre falo isso. E Abacuque, ele demorou um pouquinho para entender. Mas ele entendeu. Eu sou humano. Eu sou um ser. Ainda que Deus me escolheu, mas eu sou um ser humano. E olha só, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Finalizar. Diante dos acontecimentos que fogem ao entendimento humano e parecem claramente injustos e sem sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Olha só, ou seja, dentro dessas circunstâncias, às vezes essa impotência, esse sentimento de eu não posso, ele vai vir na sua vida, ele vai vir na minha vida, porque o silêncio de Deus, na maioria das vezes, é para mostrar que, ou seja, sem mim você não consegue. E para você acreditar que Deus é soberano mesmo calado, mesmo sem falar nada, certo? Então Abacuque estava aprendendo mais do que Judá. Abacuque estava aprendendo mais do que Judá. Ele não só transmitiu uma mensagem, ele foi ministrado pelo próprio Deus, certo? E às vezes uma ministração ela é tão poderosa na vida de outros quando somos ministrados primeiro. Olha só, quando a gente for analisar o capítulo 2 e 3, a gente vai ver as pronúncias de Abacuque, diferentes do capítulo 1, porque ele foi ministrado, porque ele teve o contato primeiro, porque ele entendeu, porque ele aprendeu e porque ele permaneceu. Nós vamos aprender isso. Olha só, vamos continuar. 2.3. A oração como via de intimidade com Deus. O que Abacuque fez? Ele estava lá no meio do povo, estava se angustiando com tudo aquilo. Ele estava ali já cheio daquelas coisas, do povo não querer ouvir. Ele já estava se cansando, não vendo mais. Então o que Abacuque faz? Ele vai fazer. O texto vai dizer de Abacuque 2 que ele sobe ao topo de uma torre de vigília. Eu amo esse texto. Eu amo essa parte. Porque Abacuque ele tem uma decisão de mudar de ciclo. Ou seja, eu quero aplicar isso para a sua vida. Ou você vai ficar embaixo, no meio de pessoas conformadas com o erro, conformadas com o pecado, conformadas com a iniquidade. E se você continuar, você vai viver só reclamando, porque você não vai estar vendo. Ou você sobe de nível, ou você eleva o seu nível, ou você se distancia desse ambiente, esse ambiente pesado, esse ambiente caído, e busca um ambiente de glória. Porque Abacuque ele subiu ao alto de uma torre de vigília. Ele ficou longe do povo. Eu vou me retirar. E eu agora vou ficar calado, Senhor, até que o Senhor fale.
E Abacuque se calou. E Abacuque pôde contemplar, de fato, a presença de Deus. Olha só que coisa magnífica. Diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona porque Deus nada fizera. Está no capítulo 1. Decide subir a uma fortaleza, uma torre de vigília. Olha o Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, para ver o que me dirá o Senhor. Agora Abacuque, ele tem duas atitudes. Primeira, eu saio do lugar que eu estou, do lugar que está me angustiando. Eu não preciso me alimentar da angústia, eu não preciso me alimentar do que está me matando, eu não preciso me alimentar do que está roubando a minha fé, eu preciso me retirar dali. Eu preciso parar de questionar ao Senhor. Agora eu vou subir. Esse nível de subir, Abacuque ele sobe com uma intenção. A intenção é, eu vou buscar uma resposta do Senhor, ou seja, eu vou conversar. Eu paro de questionar para ouvir. Eu paro de falar para ouvir. Abacuque agora ele para de falar e ele quer ouvir. Então ele fala o seguinte, eu vou me retirar para a torre de vigília. E eu vou ver para ver o que o Senhor vai me dizer. E é onde ele vai liberar a palavra, o justo viverá pela fé. No versículo 4, nós temos aqui, ó. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. É no capítulo 2, é quando ele se retira. Então Abacuque percebe, eu preciso enxergar com os olhos da fé. Eu não posso ficar parado reclamando. Eu preciso tomar uma atitude de me retirar de ambientes. Me retirar de ambientes que me levam a reclamar. Me retirar de ambientes que me angustiam. Me retirar de ambientes que estão fazendo mal, que estão minando, sugando a minha fé. E eu subir a um nível, eu ir a um lugar de encontro com Deus. Olha só para você ver. A oração sempre te levará a um patamar maior. A oração sempre te levará mais próximo de Deus. A oração sempre te dará sabedoria de como procurar o Senhor. Se você continuar embaixo, você recebe as coisas de baixo. Mas se você quiser subir, você vai receber as coisas de cima. Olha que maravilha. Certo? Anotou aí? Coisa linda. Então olha só. Esse é o 2.3. E o 3, o tópico 3, ele vai falar sobre o contentamento apesar do sofrimento. Abacuque entende tudo isso. Abacuque entende tudo isso. E ele chega, tanto que ele chega no capítulo 3 já proclamando avivamento. Olha o Abacuque do capítulo 1 para o capítulo 3. O Abacuque do capítulo 1 é o Abacuque da reclamação. O Abacuque do capítulo 2 é o Abacuque da atitude da oração. O Abacuque do capítulo 3 é o Abacuque ministrado, que está ministrando. Um Abacuque ministrado que está profetizando. Olha que período. Talvez existem pessoas que estão vendo esse vídeo, ou quando a gente for ministrar pessoas em escola bíblica dominical, existem pessoas que estão passando por esse período. Talvez elas estão no período da reclamação e elas precisam ir para o período da oração. Elas precisam subir o nível, sair do ambiente aonde estão sugando a sua fé. E talvez existem pessoas que conseguiram sair desse ambiente, estão num patamar de oração e vai chegar o momento delas ministrarem o que elas foram ministradas. Isso é magnífico, isso é tremendo. Porque olha só, o Senhor fala, olha só o versículo do texto referência. O versículo 5 ele fala o seguinte: vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra. Por isso que Abacuque chega lá no capítulo 3, aviva, ó Senhor, a tua obra. Olha só, que vós não crereis, vocês não vão crer, quando vos for contada. Ou seja, será que isso realmente foi verdade? Ou seja, Abacuque estava profetizando um avivamento em Judá. Sabe quando aconteceu esse avivamento? Ah, mas Judá ela foi cativa da Babilônia. Sim. Ficou 70 anos na Babilônia. Sim. Sabe quando aconteceu esse avivamento? Quando eles regressaram para Jerusalém. Neemias começou a construir os muros. Esdras começou a ler a lei e o povo ficava horas e horas. Um grande avivamento aconteceu em Israel. Um grande avivamento. E Abacuque profetizou esse avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra ao longo dos anos, no meio dos anos. As notifica. Olha que lindo.
Abacuque profetiza. Mas ele só consegue profetizar porque ele saiu do lugar que estava roubando a fé dele, um lugar que estava fazendo ele reclamar. Ele vai para um lugar de oração. E nesse lugar de oração ele estabelece uma comunhão, ele estabelece um conhecimento com Deus. Ele conhece, ele tem contato com a soberania do Senhor. E quando ele tem esse contato, ele começa a profetizar. Ele começa a ter mais confiança, porque a nossa fé é alimentada na presença de Deus. A nossa fé é alimentada com as coisas do alto e não com as coisas de baixo. Você precisa entender isso, você precisa ministrar isso, você precisa receber isso em nome de Jesus. Então olha só, o cântico de Abacuque, que todos nós conhecemos, ainda que a figueira não floresça. Abacuque já não estava mais... Olha a mudança de Abacuque. Abacuque no capítulo 1 ele já estava importando por qualquer coisa errada que Israel fizesse, que Judá fizesse. Agora no capítulo 3, eu tenho a presença de Deus. Eu tive encontro com o Senhor. Eu conheci o Senhor de perto. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto, ainda que nada dê certo, não tem problema. Eu me alegrarei. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei, louvarei, cantarei, bendizei o nome do Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque já não é mais o mesmo Abacuque do capítulo 1. Agora, Abacuque tem uma base. A base dele não é o que ele vê, é o que ele não vê. Que é justamente o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, que é a presença de Deus na vida dele. Abacuque nos ensina muito. Abacuque ministra muito em nossas vidas. Tá? Então, para a gente finalizar, ele fala: o justo viverá pela fé. E ele fala: a primeira é que o soberbo confia em si. E a segunda é que o justo vive pela fé. Pessoas que confiam em si mesmas, elas não conseguem ter um nível de maturidade espiritual para viver em coisas grandes. Mas somente quando a gente confia no Senhor que a gente consegue viver coisas extraordinárias. Abacuque foi um exemplo magnífico, certo? E que essa lição ela possa ministrar poderosamente na sua vida, na vida dos professores, dos alunos, de todos aqueles que irão estar nas escolas bíblicas dominicais, e que a sua aula, que a sua vida, que a sua casa seja abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.